Você aí que faz exercício, mas não tem consistência, eu tenho que falar nesse vídeo pra você, cara, que fazer exercício é mais sobre consistência do que realmente o shape. Vamos lá, né? Vamos começar aqui, cara. Primeiro eu tenho que falar sobre mim, né? Eu comecei a treinar faz um certo tempo. Eu tive que acabar parando, né, durante um tempo por conta de apendicite, né? Eu acabei tendo apendicite. Fiquei um tempo sem treinar. E apesar de eu não ter ganhos tão absurdos, né? Eu melhorei muito em comparação a antes, né? Antes de eu treinar, claro. Ainda tenho muito a melhorar, mas eu acredito que meu shape melhorou muito em relação ao que era antes. E, cara, eu vou falar aqui, cara, uma coisa que eu aprendi, né, nesse tempo, que é muito importante. Consistência é mais importante do que o shape. E calma, você vai entender por que eu tô falando isso, cara. Cara, não foque em fazer um hiper treino difícil só porque você quer ficar no shape mais rápido, tá? Trabalhe a sua consistência primeiro, tá? Vamos lá. Por quê? Cara, o exercício, ele é algo gradual, tá? Você não vai começar fazendo o exercício mais difícil, você não vai começar fazendo um monte de série, um monte de repetição, tá? Primeiro você tem que definir um objetivo, claro. Eu não vou falar sobre objetivo nesse vídeo, mas eu vou falar sobre consistência, tá bom? Consistência. Você escolheu o seu objetivo, tá na hora de escolher seu treino. Não faça um treino hiper difícil. Faça um treino de acordo com o que você pode fazer agora, cara. Eu vou explicar mais pra frente porque que isso vai impactar, tá bom? Mas entenda isso, cara. O treino, quando você tem consistência no treino, cara, o que acontece? O shape vira uma consequência. Então você acaba tendo o shape não como o resultado do treino, mas sim como resultado da consistência que você construiu no treino. O shape vira só uma consequência. E quando o shape vira só uma consequência, o que acontece, né? Na maioria das vezes você está focando em fazer o hábito todo dia e você começa a gostar do hábito quando o quê? Quando começa a ter resultado. E vai ter resultado fácil? Não vai ter resultado fácil. É por isso que no começo você tem que focar em consistência. Porque o resultado não vai vir no começo. Não adianta, o resultado não vai vir no começo. Se você tem consistência, você vai conseguir fazer um treino bom, um treino nos dias que você planejou e eventualmente o shape vai vir como uma mera consequência, tá? Cara, eu tenho que falar aqui, né? Eu já falei em outros vídeos, mas todos os hábitos, cara, exigem consistência antes de alcançar o resultado. Você começou a ler, cara. Eu, por exemplo, quando eu comecei a ler, eu não lia, cara, sei lá, 20 páginas, 30 páginas. Eu comecei lendo poucas páginas, né? Sempre que eu perdia o hábito de ler, eu sempre começava com uma página e tal. E à medida que eu for construindo esse hábito, enraizando esse hábito, cara, hoje em dia eu consigo ler muitas páginas a mais, claro, não vou ler, sei lá, 30 páginas, provavelmente não, mas eu já li, sei lá, 10, 20 páginas por aí. E cara, isso já é algo muito melhor do que, né, ficar lendo um monte de páginas, mas não ter consistência, entendeu? Você precisa primeiro criar a consistência para depois querer alcançar o resultado do hábito, entendeu? E cara, uma coisa que é muito importante aqui, comece os exercícios da forma leve, mas faça da forma correta. Cara, não adianta de nada você ter um treino com exercícios muito difíceis, né? Com exercícios que teoricamente vão te trazer resultado, mas você fazer da forma incorreta, cara. E aqui eu vou entrar num exemplo agora, daqui a pouco, né? Sobre como eu fazia, cara, e eu fazia extremamente errado, porque eu tentava fazer um exercício difícil, tentava fazer um exercício grande, só que, né, apesar de eu ter certa consistência, né, teve uma época que eu tive uma consistência até que boa, eu simplesmente não fazia da forma correta, então eu quase não tava tendo ganho, entendeu? E é isso que eu vou falar mais pra frente, tá? Mas, cara, só de base aqui, comece da forma certa. Ah, Arthur, eu não sei fazer flexão. Cara, então não coloque flexão no seu treino. Coloque o quê? Flexão de joelho. Eu não conseguia fazer flexão, cara. Eu não conseguia fazer flexão. Hoje em dia eu consigo fazer, tipo, né,
teve uma vez que eu fiz 20, 25 flexões. Então, é uma evolução, cara, gradual. Não foi tipo, ano passado eu comecei a fazer flexão. Não, faz tempo já, né? E claro, né, por conta da minha evolução equivocada, né? Dos meus treinos equivocados, da forma que eu fazia exercício, de forma incorreta, né? Eu acabei atrasando, né? Acho que hoje eu poderia estar mais forte, fazendo muito mais flexões que eu consigo hoje. Mas vocês veem que é coisa gradual, entendeu? Então, cara, vamos lá, eu vou falar um pouco dos meus exemplos aqui. Cara, como eu disse, eu não tenho um grande shape, tá? Então, eu não posso falar, siga esse treino, siga isso. Mas uma coisa que eu entendi, cara, é que a consistência, ela é muito boa. E, cara, eu vou dar um exemplo aqui, cara, que consistência, às vezes, nem sempre vai adiantar. Consistência nem sempre vai adiantar, por quê? Porque antes, cara, há um ano atrás, basicamente, né, eu fazia exercício de forma incorreta, cara. O que eu fazia, né? Eu pegava exercícios, né, no ChatGPT, claro. Eu sempre gostei de fazer treino no ChatGPT, que é uma das formas, na minha opinião, mais boas de usar o ChatGPT, né? Claro que você tem que verificar e tal, mas eu acho que é uma forma bem interessante de montar o treino, tá? Então eu montei o treino no ChatGPT, beleza? Só que existe um problema, cara. Eu simplesmente, cara, eu não sabia pra que cada exercício serve. Isso mesmo. Isso mesmo. Você pode estar achando que eu tava ficando meio doido da cabeça, porém eu não pesquisei nada, cara. Eu levei a questão de não estudar sobre muito a sério, né? Praticar primeiro antes de estudar muito a sério. Porque eu não sabia o que cada exercício treinava e o que se impactou, cara. Impactou que eu estava fazendo a maioria dos exercícios da forma errada, né? Exercícios que são mais difíceis naturalmente. Eu estava tava conseguindo fazer porque, né, eu tava fazendo da forma errada, então fica mais fácil. E quando que eu realmente comecei a fazer exercícios da forma certa? Depois de apendicite, né? Eu tive apendicite, quando eu voltei para casa e quando eu pude voltar a treinar, eu comecei a fazer exercício, meio que o mesmo que eu tava fazendo antes, que é para ver taper, né? Caso você não conheça, eu vou deixar você pesquisar aí. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas cara, eu fazia esse exercício antes e quando eu voltei do apendicite, eu comecei a pensar, pô, eu tenho que começar a entender melhor, né? Como é que funcionam os exercícios, porque a evolução não tá chegando, né? E eu comecei a estudar, né? Eu aprendi várias coisas, eu comecei a entender pra que cada exercício serve, que sim, é algo muito básico, cara. Mas eu ignorei a teoria, né? Então, você percebe, cara, que às vezes você não pode ignorar tanta teoria assim, não, que nem eu fiz. Eu ignorei brutalmente a teoria e eu estava treinando da forma completamente errada, tá? Mas eu aprendi, beleza. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a focar em fazer o hábito, exercício e executar o exercício da forma correta. Isso porque, cara, era o que eu tinha que ter feito esse tempo todo, né? Eu abaixei meu ego, eu comecei a fazer exercícios mais fáceis, vamos dizer assim, né? Só que tava no meu nível, cara. Por quê? Porque eu não tinha treinado direito, né? Eu treinei de forma errada e, obviamente, não tava o máximo que eu poderia estar. E neste momento, né? Eu tenho meu treino aí fixo e eu tô querendo o quê? Criar consistência e fazer os exercícios da forma mais correta que eu puder, da forma mais correta que eu conseguir. Entendeu? Então, cara, esse foi o meu exemplo, tá? Eu comecei a simplesmente mudar a forma que eu enxerguei o exercício, né? Eu parei de enxergar sobre algo que, eu vou fazer aqui e vou ganhar um shape. Não, eu comecei a ver como um hábito que eu vou criar gradativamente, que eu vou entender como funciona e só aí o shape vai vir, vai ser uma consequência, tá? Eu não vou ficar esperando o shape vir. Não, vou fazer esse exercício, uma hora o shape vai vir. Não, eu vou esperar, eu vou fazer e o shape vai ser uma mera consequência, entendeu? Mas agora vamos lá, né? Beleza, muito legal essa história minha, mas como criar consistência? Cara, aqui a gente tem uma questão muito importante, porque consistência, cara, às vezes a gente acaba ignorando a consistência porque a gente pensa, não, eu tenho que fazer esse hábito inteiro, senão não vai nem valer a pena.
Cara, não é bem assim que funciona, tá? A verdade, cara, é que a consistência, ela se resume em fazer o hábito, tá? Você pode até não fazer o hábito totalmente, mas se você fazer o hábito, cara, isso já é ótimo. E a gente acaba não percebendo isso, porque a gente foca muito no resultado, né? A gente foca em, por exemplo, fazer um exercício inteiro para tentar conseguir o shape. Mas, cara, você não precisa fazer o exercício inteiro, tá? Claro que para conseguir o shape você vai precisar fazer o exercício inteiro. Mas para criar consistência, você não precisa fazer o exercício inteiro. Você pode fazer um exercício, que é justamente o que eu faço, cara. Eu pego todo dia e falo, pô, tenho que fazer um exercício. E é ridículo, cara. Eu até me sinto meio mal fazendo um exercício. Sabe? Me dá uma sensação de, mano, fazendo um exercício só. Poderia estar fazendo muito mais. E isso acaba causando, cara, que às vezes eu faço muito mais, né? Tanto é que até hoje, se eu não me engano, talvez em algum dia aí, não sei, mas se eu não me engano, eu não fiz um exercício em nenhum momento. Eu sempre fiz, sei lá, 2 séries, né? Na verdade, um exercício, na verdade, eu tô falando de série, tá? Que eu pego e falo, vou fazer uma série de um exercício. Todos os dias, cara, eu fiz 2 séries ou mais, entendeu? Então já é algo, cara, que eu tô superando a minha expectativa, que é fazer um exercício, algo simples, uma série, entendeu? E isso tá fazendo o quê? Vai me dar o shape? Não vai me dar o shape, mas vai me dar a consistência. Com a consistência, o exercício ficará consistente. E com o exercício consistente, o que vai vir? Não precisa nem falar, né? E, cara, outra coisa, né? Não tente fazer um exercício mega difícil. Foque na execução do exercício, que é algo, cara, que eu negligenciei, né? Eu falei meio que superficialmente lá atrás no vídeo, mas o que é focar na execução, cara? Você focar em fazer o exercício, o movimento correto. Porque se você não fazer o movimento correto, 2 coisas podem acontecer. Primeiro, você pode acabar se lesionando, né? Se machucando, porque né, o movimento está incorreto. Você pode acabar colocando um músculo seu de uma forma errada. E isso pode acabar se machucando, né? Você pode acabar se lesionando. Segunda coisa, você não vai ganhar o tanto de força que você poderia ganhar, tá? Então, cara, pega cada exercício do seu treino e verifica como fazer da forma certa. É isso que eu sempre faço, cara. Sempre que eu tinha um treino, eu não sabia como fazer o exercício, eu ia lá, buscava e entendia o que eu tenho que fazer. O que eu posso errar, perguntava no chat GPT. E, cara, isso me ajudou muito a evoluir, né? O meu físico, apesar de eu não ter o melhor físico, eu percebi uma melhora realmente depois que eu comecei a fazer isso, cara. E, cara, não tem muito o que falar, tá? A consistência, ela vai gerar um hábito que vai ser repetido várias vezes. E o que é repetido várias vezes, né, vai acabar te dando o resultado que você quer. Então, pare de focar na questão do shape. Pare de focar nessa questão. Foque em fazer o exercício da forma certa. Foque em fazer, tá? Não importa se for uma série, 2 séries. Fazer todo dia. E sempre tente dar seu máximo, cara. Porque por mais que, beleza, eu tenho que fazer pelo menos um exercício, tenta dar seu máximo, tá? Não consegui? Beleza, fiz um exercício. O hábito eu cumpri, tá? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenha te ajudado. Se te ajudou, comenta aí. Se inscreve pra me ajudar. Deixa o like. E até o próximo vídeo. Tchau.